sistema de posicionamento global mostrou onde o carro estava e vi ele cruzando a fronteira para o México. Fiquei sem acreditar. Ele disse, sabe, esses padrões são muito parecidos com o tráfico de pessoas. Isso é uma fachada para uma casa de prostituição, é só isso. Eles não ameaçaram nem fizeram nada, só enviaram para ela um envelope com uma foto do filho saindo da escola. Este é Tony Hernandez, ele é um ex-policial do metrô de Nova York e hoje vai revelar o lado obscuro de Las Vegas. Todos nós sabemos que Vegas vem de uma fantasia. Luzes brilhantes, dinheiro fácil, shows em qualquer noite da semana. Mas além da Strip, existe uma outra cidade completamente diferente. E Tony Hernandez conhece esse mundo melhor do que a maioria. Ele foi treinado por anos para identificar crimes a olho nu. Depois mudou-se para Las Vegas. Abriu um negócio de aluguel legítimo e virou vítima de crimes de trânsito. Carros alugados eram desmontados pelo cartel para usar peças no transporte de pessoas nas fronteiras. Hoje ele revela todos os golpes que fazem Las Vegas ser infame. Como o cartel utiliza apps de aluguel de carros para transportar pessoas e produtos pelas fronteiras. Ele revela como funciona o negócio de acompanhantes de luxo e quem está por trás. Ele revela como funcionam os jogos de cartas ilegais em hotéis de luxo em Vegas. E ele ainda explica como os cassinos não são apenas inclinados a favor deles, mas como eles são realmente projetados para nunca deixar você ganhar. Se quer entender como o crime opera em uma das maiores cidades da América, este episódio é para você. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. Tony Hernandez, como você está, irmão? E aí, cara, quanto tempo, hein? A vida está ótima, irmão. Obrigado por estar aqui de novo e por me receber. Para quem não conhece o programa, Tony já participou do programa várias vezes. Ex-policial, sabe? Cara da New York Police Department, que trabalhava especificamente no metrô. Isso mesmo, lá embaixo, no submundo, na fera da cidade de Nova York. Eles chamavam ele de Tony Grandão naquela época. Esse era o apelido dele. Faziam naquela época, foi o que disseram. Nunca perguntei por que chamavam assim, só era o nome. Ele me espionou lá atrás. Mas agora você é Vegas, Tony, porque você ficou em Vegas por quanto tempo? Quanto tempo você ficou lá? Cerca de 3 anos e meio. E eu só... Eu já vou pra Vegas há um tempo, visitando e tal, mas eu sempre soube que queria meio que me mudar pra lá. Assim que deixei o departamento de polícia, sem nada me prendendo em Nova York, fui direto pra lá. Você tem uma perspectiva interessante sobre a vida por vários motivos, e Vegas é um lugar muito interessante. Você, claro, tem uma família que cresceu em Nova York. Isso é quase ligado à máfia, acho que é justo dizer. Seu pai tinha um restaurante e conhecia alguns caras da máfia. Desde jovem você já sabia como o crime organizado funcionava, certo? Ao entrar para a polícia, você vê diariamente como o crime organizado e desorganizado atua. E então você sai e vai para Las Vegas, a cidade do crime. Vejo esse lugar na cidade e acho fascinante. Gosto de Las Vegas e não quero que fale mal dela. Mas ao mesmo tempo, em certos horários há uma escuridão. Sabe o que quero dizer, né? Muitas almas perdidas vão para lá buscando se encontrar, e algumas nunca saem, concordo. E como resultado, Vegas é qualquer coisa que você quiser, você pode encontrar. E você estando em Vegas pelo tempo que ficou lá, com toda a experiência que você tem, eu sinto que você viu e percebeu muitos aspectos criminosos da cidade que a maioria das pessoas não perceberia. Com certeza. Então, a gente até conversou rapidamente antes disso, e você disse, beleza, temos algumas coisas, então acho que talvez um lugar fácil para começar. Eu adoro um bom golpe, adoro ver como os golpes funcionam, gosto de ver como os criminosos podem ser criativos para tentar enganar as pessoas. E eu estava em Vegas há apenas 4 dias. E eu estou sentado lá na lanchonete, o garçom vem até mim. Ele fala assim, sabe, tipo, eu tenho uma casa que estou tentando comprar e eu tenho 5 veículos, então estou mandando bem. Perguntei se ele tinha 5 veículos e ele disse que sim, que coloca todos no Turo. Fiquei surpresa. E aí ele falou, sabe, é só uma correria, tipo, como um cara de Vegas. Todo cara de Vegas tem essa mentalidade de correr atrás. É isso. Você comentou, já ouviu falar do golpe do Turo? Eu perguntei o que era e pedi para explicar como as pessoas usam esse golpe. Acho que existem algumas maneiras diferentes que as pessoas usam o aplicativo para aplicar golpes e hoje em dia dar golpe virou algo normal. Acho que é um dos crimes mais normalizados que existe. Quando eu cresci ali, o tráfico de drogas era popular, pois via pessoas ganhando dinheiro rápido. Golpes viraram moda, todos querem entrar na internet com criptomoedas ou outros meios. Com licença. Acabou meio que se tornando o crime número 1 que muitos jovens querem cometer agora. O crime de ficar rico rápido. Sabe como é? Acho que isso se reflete nos aplicativos de celular, pois com o avanço da tecnologia, os golpes ficam mais sofisticados. Então, como você faz para evitar esses golpes? Digamos, as medidas ou as salvaguardas que esses aplicativos implementam e certas empresas de aluguel e coisas assim para, tipo, prevenir esses golpistas. É rápido, Turo é só um app de aluguel de carros.
Turo é um app de aluguel de carros entre pessoas. Resumindo, é isso para aluguel de carros. Você basicamente aluga o carro diretamente do proprietário. Vamos supor que alguns deles têm negócios, sabe? E simplesmente colocam no Turo. Mas pode ser só um cara que tem um Toyota Corolla e só usa de segunda a sexta e quer alugar no sábado e domingo. Ganhar um dinheiro extra. Acho que foi assim que o conceito começou. Como você disse, o Waiter tem 5 carros, isso cresceu bastante. Eu não quero dizer uma renda passiva, porque depois que eu fiz, percebi que não era tão passivo quanto eu pensava. Mas eles disfarçam isso como se fosse, como algo assim. Ei, coloque esses carros, você não precisa se preocupar com isso, blá blá blá. Porém, como a maioria desses aplicativos populares atualmente, Turo, Uber, DoorDash, tenho certeza de que se você conversar com qualquer pessoa que já trabalhou para eles ou que tem algum tipo de experiência, ela já foi vítima de algum golpe. De um jeito ou de outro, seja pelo cliente ou quando ele age e a empresa anfitriã não quer cobrir. Eles simplesmente dizem, olha, assuma o prejuízo mesmo que você tenha sido enganado. Como isso aconteceu? Foi comigo. Como disse, me mudei para Vegas sem saber ao certo o que queria fazer, mas sabia que queria começar um negócio lá. Vegas é uma cidade agitada, como você falou. Eu pensava que Nova York era assim, mas Vegas realmente é. Eu pensava que Nova York era agitada, mas Vegas é ainda mais. Lá tudo funciona 24 horas sem parar. Fecha em algum horário? Talvez, mas quando a balada termina, o pessoal começa a sair. Porque lá tudo fecha mais tarde, tipo 5, 6 horas ou até depois. As pessoas se preparam para o aeroporto enquanto outros turistas chegam, parecendo uma porta giratória. Então nisso muita gente aluga carro, né? Foi o que eu fiz, aluguei carro quando fui para lá. Conheci um casal e, resumindo, eles eram pessoas de negócios. Eles trabalhavam em empregos corporativos e estavam ganhando tanto dinheiro que eu disse durante o passeio, eles estavam se preparando para largar os empregos corporativos. Passei a alugar o custo para eles, achando que seria um bom negócio, então fiz isso. Comprei 3 carros de luxo, mudei para Vegas, comecei no boca a boca e aluguei-os. Na verdade, apareceu em um videoclipe com alguns rappers. Foi legal, mas o dinheiro não era constante. Então, o que eu fiz? Coloquei eles no Turo. Cara, foi o pior erro que eu já cometi, mano. Tipo, literalmente isso. Que tipo de carros exatamente? 2 Mercedes e um Range Rover? Ok, GL 450, aquele grandão de 7 lugares, GLB AMG 35 e Range Rover Sport. Legal. Pensei que esses carros seriam ótimos aqui, especialmente para quem busca algo mais esportivo. Você pode escolher o AMG ideal para grupos, famílias ou muitas malas. Tudo ia bem, como disse no início. E aí, o primeiro cara que alugou o Range Rover, o Mercedes, alugou... Ok, desculpa, o primeiro cara aluga o Range Rover. Ele quer estender a viagem. Digo, ok, sem problema, ele estende agora. Ainda bem que tinha rastreador no Range Rover. Ele atrasou 3 horas para devolver o carro. Eu disse, ei, estou esperando, já faz 3 horas, o que houve? Você fica me enrolando pra cá e pra lá, basicamente. Ele me disse e resumiu. Vai se foder, você não vai pegar seu carro de volta assim tão fácil. Então eu entro em contato com a Turo. Eu falo, olha as mensagens entre a gente, está tudo no aplicativo. Mandou eu sair, não vai devolver o carro, etc. Perguntaram se meu carro tem rastreador, respondi que sim, mas está numa área perigosa, então não vou lá. Portar arma em Vegas é comum, esse cara pode estar armado. O que está acontecendo? Tem algum recurso? Eles disseram, vai lá, recupera o carro, faz a autorreposição. Eu fiquei tipo... Tá bom, eu acho. Então seja lá o que eu fiz, tinha um rastreador no carro, enfim, eu agi com inteligência e acabei indo buscar o carro eu mesmo. Sério, é mesmo, isso que aconteceu. O Turo falou assim, bom, se você souber onde está, a gente pode mandar um guincho para buscar. Blá, 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 isso e aquilo, tanto faz, e era tanta burocracia. Fiquei pensando, o cara está com meu carro, me mandou me ferrar e vocês não fazem nada. Aluguei o carro pelo Turo com vocês, mas não me dão cobertura. Então, o que acontece? Então eu basicamente fui lá e finalmente consegui que um membro de alto escalão da Turo atendesse o telefone. Geralmente é alguém nas Filipinas que não entende a situação. Aí falo com um cara no telefone e ele pergunta, você sabe onde está? Você vai estar seguro lá? Acho que sim, não sei, mas qual é o recurso? Ele fala, pode ir lá, você pode ir buscar, fazer a autorreposição e vamos cobrar todas essas taxas. Beleza, vai lá buscar. O carro está péssimo, como falei. Todos os novos têm cheiro de cigarro e óleo nos bancos. Fiquei pensando, o que fizeram aí dentro? Onde está? Está em uma garagem?
Está em um estacionamento e qualquer um que conhece Vegas, as Suites Bridge, acho que ficam na Boulder Highway, e a Boulder Highway é uma estrada notória. Vamos falar sobre isso mais tarde. Tem muita coisa criminosa que acontece lá, desde prostituição, tráfico de drogas, carros roubados. Descobri isso depois. Acabei descobrindo essas coisas mais tarde, conforme fui investigando. Tipo, por que você conhece esse bairro? Certo, mas por que roubou meu carro e estacionou aqui? Qual o motivo disso? Nunca descobri por que esse cara fez isso, mas esse foi um caso. Certo, segundo caso. Agora, como eu disse, eu tinha 3 carros e cada um deles foi afetado de alguma forma, mas o segundo caso foi um pouco mais, foi definitivamente um golpe. Outra senhora veio e alugou meu carro. Ela pega um GLB pequeno, certo? Os carros deles são novíssimos, com menos de 1000 milhas, então tudo, inclusive os pneus, é novo. Eu fotografo os carros e posto no Turo, assim você vê como são de verdade. Vou pegar o carro de volta, porra. Acho que conheço esse cara. Os pneus sumiram, são pneus totalmente diferentes, o carro foi depenado e tem luzes quebradas por dentro. Pensei, cara, que porra é essa? A mulher devolveu o carro à noite pra eu não ver e ninguém liga, ou sei lá, confere o tamanho dos pneus ou o desenho da banda. Eu só olho por dentro, tipo, você fumou aqui? Não, tudo, qualquer arranhão, tudo parece bom, beleza, tranquilo. No dia seguinte eu venho, olho e fico tipo, que diabos é isso? Eu olho, tá totalmente diferente. O carro tá puxando assim, eu fico, que porra é essa? Totalmente diferente. Levei pro mecânico por causa do pneu. Eles pioraram, trincaram tudo, amortecedores e eixo estavam danificados. Foi uma merda. A Turo basicamente disse, vai se foder. Você não tirou fotos suficientes dos pneus nem do eixo. Eu fiquei tipo, quem se abaixa? Precisa mesmo tirar foto do eixo enquanto aluga um carro? Então, basicamente, eu tive que engolir esse prejuízo. Já ouvi falar disso antes, de pessoas que alugam uma G-Wagon, trocam os pneus ou até usam um carro totalmente diferente. Eles só querem os pneus novos desse carro. Vi um vídeo no Instagram em que um cara tirava o paralama e o dono rastreava o carro dele, tipo um Turo. E ele estava, porra, tirando o paralama, trocando o paralama pra vender o paralama, e o dono nem ia saber que o paralama era paralelo. Quero dizer, isso aí é golpe em outro nível, mano. Quero dizer, você quase tem que respeitar isso. Quando fica esperto assim, penso, cara, você me pegou mesmo. Não acho que o que aconteceu comigo foi esperto. Acho que o Turo só ficou confuso. Disse que não íamos lidar com isso, é duvidoso, não sabemos. Eu falei, cara, o carro era novinho. Eu só aluguei ele 2 vezes, tipo, essa foi talvez a segunda vez que aluguei pra mim mesmo. Eu vou chamar isso de um golpe de nível médio. Vou chamar de um golpe de nível médio. Definitivamente um golpe. Você já viu gente aplicando golpes no Facebook Marketplace agora? É, o que é isso? Vou te dar um exemplo. É esperto como eles fazem. Existem algumas maneiras disso funcionar. Uma já está bom. Você entra no Facebook Marketplace. Você está tentando me vender esse microfone, beleza? E eu te chamo e falo, ei, esse sem beleza, eu compro. Qual sua informação? Me passa seu Venmozo e mando 150 e depois digo, ei, mandei dinheiro demais por engano. Foi mal, pode me devolver os $50. Você responde, claro, sem problema, e envia os $50, mas minha transação original nunca é concluída. Por que ela não é concluída? Porque bloqueio ela no meu banco. Então, assim que eu enviar, ela vai aparecer como transação pendente 150. Vou te mandar, envie os 50, e depois me mande os outros 50, assim vai dar certo. E aí você nunca recebe sua parada. Eu fico com $50 e você faz isso o dia todo. Jesus. E aí as pessoas fazem isso com pintura, tipo, ei, eu te adoro, acho seu cabelo lindo, gosto da sua barba, posso pintar um quadro seu? E eles, sim, sim, sim. E aí eles dizem, eu te pago pra te pintar, e aí eles falam, vou te pagar $50 e mandam 500 e dizem, ah, você pode me devolver 450. Algo assim. De onde, caralho? Quero dizer, hoje com a tecnologia ficou muito fácil para as pessoas se esconderem. Antes, os velhos vigaristas, né? Você tinha que vê-los, aí eles sumiam, você nem sabia com quem diabos estava falando. Eu não tenho ideia de quem foi o último nesse ponto. Os avós dos meus amigos sentados assistindo televisão, idosos assistindo uma smart televisão. Beleza, de repente aparece um aviso dizendo, sua assinatura da televisão está quase acabando. Ligue para esse número, eles atendem e um profissional explica tudo para eles. O cara enrola, conversa e tira uns $2.000 deles. E eu fiquei tipo, como assim? Isso foi realmente discutido na Smart Televisão. Pessoal, a Smart Televisão? Entendo mandar um e-mail dizendo seu Facebook foi hackeado, mas enviar algo para alguém numa Smart Televisão. De alguma forma, eles invadiram a televisão, fizeram essa mensagem aparecer e depois começaram a fazer aquela loucura deles. Cara, Terceiro golpe no Turo e ainda resta um carro, não acabou. eu não sei se você classificaria esse como um golpe, mas com certeza é usado em atividade ilegal que eu conheço.
Beleza, esse aqui fica mais obscuro. E, na verdade, envolve membros do adorado Immigration and Customs Enforcement Homeland Security, que hoje em dia são muito famosos nesse momento. Isso foi antes do Trump assumir, então você quase não ouvia falar deles. Bem, pelo meu histórico na aplicação da lei, eu sabia quem contatar por causa dessa situação específica. Então, deve ser alguma coisa. Talvez devessem restringir senhoras idosas de alugar, né? Pode ser, mas não sei. Você está 02 com senhoras idosas. Se você conseguir ocultar quem é o anfitrião, ou quem é o cliente e quem vai dirigir o carro, então não tem como recorrer. Você não vai adicionar motorista. Quem você conhece? Você traz uma senhorinha doce e nunca espera que algo aconteça. Acho que isso meio que faz... Você não é racista nem sexista. Eu não sou etarista, ou seja lá o que você chama. Você é um pouco etarista, mano. Você é etarista, mano. Se alguma senhora tentar alugar minhas coisas e tiver mais de 65 anos, pode dar o fora. Você não quer ouvir minha opinião sobre idosos nas redes sociais, então... Meu Deus, não. Eles não deveriam ser permitidos. Deveria ser ilegal. Acho que depois dos 55 você tem que passar por algo assim. Sabe como fazem você resolver aqueles quebra-cabeças pra garantir que você não é um robô? Eles deveriam ter um teste desses, sim. Mas o teste dura 2 horas. É. E a vovó está lá, clicando como se nada acontecesse. Jogando cobra no celular Nokia só pra continuar passando o tempo. Acho que é uma boa concessão. Após os 65 sem redes sociais. Eu nem usava antes disso, acho que eles já estão muito fora da realidade. 57, depois dos 55, é quando você começa a pensar, tipo... quando começam a receber a previdência social, né? Isso é com 59, 62 exatamente. Por isso, nada de redes sociais, o cérebro deles não suporta. E além disso, as drogas são ilegais. Drogas são o quê? Legais? Drogas são legais para os idosos. Mas que tipo de drogas? Os MDMA. As bolas de um homem de 80 anos balançando pela Bedford Avenue durante episódios de fenciclidina. Não precisamos de fenciclidina, só digo. Dê um comprimido pra ele. Deixa tomarem um pouco de Zane se quiserem. Tem 90 anos e serviu ao país. Ele esteve no Vietnã. Eu até entendo aliviar algumas restrições para pessoas idosas, com certeza. Eles já passaram por muita coisa. Mas redes sociais realmente não são pra eles, me desculpe. Você frequentemente vê pessoas, especialmente boomers do Facebook, se envergonhando. Desviei do assunto. Uma senhora idosa... Mesmo assim. Ok, senhoras, ok. Então agora essa senhora aluga o carro, eu não penso nada sobre isso. O carro volta, fico desconfiado e puto. Não vou checar o eixo, mas fico de mãos e joelhos. Estou conferindo o pneu e tirando boas fotos para evitar problemas como no carro anterior. Beleza, mas ela aluga o carro, é por uns 5 dias mais ou menos, né? Mesma coisa. Eu tenho um rastreador nesse carro desde que você alugou em Nevada. Imagino que você talvez o leve pra Califórnia ou pras montanhas. O Zion fica perto de Utah, lugares assim, tanto faz. Este é o alcance. Este é o grande Mercedes. Certo? Então ela aluga o carro e o sistema de posicionamento global está me dando um sinal, tipo, onde o carro está e tal. E eu vejo, tipo, cruzando a fronteira para o México, tipo, eu fico, que porra é essa? Sair do Arizona é uma coisa, Califórnia é outra, mas agora você cruza para o México. Também não é uma viagem curta de carro. Eu não sabia as regras sobre isso com o Turo, certo? Naquela época também não sabia. Eu não conhecia bem a regra de levar o carro, pois nunca achei que alguém realmente fosse até a fronteira. Qual a distância de Vegas ao México? Quero dizer, talvez umas 8 horas. É isso que digo. Não é como estar em San Diego, tipo uma viagem de 45 minutos. Porque de Vegas até um certo ponto no Arizona, dava cerca de 5 horas, e eu acho que esse ponto no Arizona, não lembro a cidade, talvez Phoenix, mas de lá até a fronteira são só algumas horas. Então você meio que tem que calcular ou algo assim, tipo, se vai direto ou se vai pra Califórnia descendo até San Diego. Resumindo, o carro voltou sem problemas, tudo certo, mas agora, tipo, eu aluguei o carro, vou alugar de novo. Então, obviamente, você tem que limpar tudo e tal. Eu encontro esses passaportes mexicanos, passaportes americanos. Eu fico tipo, que porra é essa? Onde eles estavam? Debaixo do banco? Não, na verdade, alguns estavam no porta-luvas. E aí, tipo, eu encontrei, bom, acho que dá pra dizer, tipo, uma carteira, tipo aquelas carteiras de mulher, sei lá, debaixo do banco. Tinha, tipo, cartões de seguro social, vários tipos de identificação de pessoas diferentes. Nenhum deles correspondia à mulher pra quem aluguei o carro. Pareciam legítimos. Sim. Eu não conheço o passaporte mexicano, mas o passaporte dos Estados Unidos da América parecia legítimo. Os cartões da Previdência Social pareciam legítimos e quase novos. Eu não pude comparar com um verdadeiro, mas se eu tivesse que dizer que esse era um cartão da Previdência Social verdadeiro, sim, eu diria que sim. Com minha experiência policial, já abordei pessoas para ver o cartão da Previdência Social, parecia semelhante.
Eu não sabia o que fazer ou o que estava acontecendo naquele momento. Eu entrei em contato com um amigo meu da polícia lá em Vegas e ele disse: "Ah, você sabe, talvez você devesse entrar em contato com a Turo." Contei toda a história pra ele sobre o golpe e disse: "Eles não ajudam em nada. Vou acabar falando com um garoto de 15 anos de Bangladesh que nem sabe o próprio nome. E você sabe, Você está contrabandeando pessoas para um vegano. o que você está fazendo? Você está contrabandeando, você está suspenso, agora você está suspenso." Ele vai se inscrever e eu estarei lá amanhã. Esse cara me colocou em contato com um dos amigos dele na segurança interna na Califórnia. Eu falei com ele. O veículo foi rastreado várias vezes cruzando a fronteira do Arizona com San Diego. Não sei como perdi o de San Diego, então perguntei: "E aí, qual a história disso?" Tipo, encontrou alguns passaportes no carro, entregou pra polícia, blá blá blá. Ele não podia falar muito sobre investigações e essas coisas, mas ele disse: "Esses padrões lembram muito o tráfico de pessoas, então muitos desses contrabandistas, e eu posso realmente atestar isso porque eu tive alguns primos que cruzaram a fronteira ilegalmente. Isso foi há muito tempo, mas foi assim que eles fizeram quando meu primo veio legalmente. Ele queria trazer a família, então com crianças pequenas e dinheiro, não atravessaria o Rio Grande nem rastejaria pelo deserto. Você vai vir pra cá, sabe, com luxo, se tiver as conexões certas e dinheiro." Ele contratou coiotes, como chamam, que trabalham para o cartel. E meus primos vieram pra cá em uma Mercedes novinha, um carro novo em folha. A mulher que estava com eles disse: "Ei, lembra dessas pessoas?" Ela falou pro agente da fronteira: "Lembra dessas pessoas? Tudo aquilo que eu disse que ia trazer pra cá? Eles são assim mesmo, sem documentos, sem nada." Primeira vez deles nos Estados Unidos naquela fronteira, o agente do Departamento de Segurança Interna dava a entender, sem dizer diretamente, que era uma operação similar àquela. O que muitos desses contrabandistas fazem é alugar carros de luxo. Tudo dentro da lei, no que diz respeito ao registro, tudo legítimo, placas dos Estados Unidos, da América local, nos Estados Unidos da América, todas essas coisas. Viemos de Nevada, estamos em Vegas e vamos ao México. Independentemente da desculpa ou de agentes de fronteira corruptos, é bem mais fácil passar alguém em um carro de luxo. Imagino que era esse o objetivo. Interessante. Digo, tráfico de pessoas parece insano. E na maioria das vezes é mesmo. Mas de vez em quando é tipo, é só, sabe, uma senhora idosa. Algumas crianças estão tentando ser reunidas com pais que estão aqui legalmente ou em outra situação. Então eles colocam essas pessoas no carro e levam até o meu amigo Fernando Puente. Ele é um cara ótimo, ele está lá em San Diego, ele já foi coiote por um tempo. Sério? Ele dizia que fazia de um jeito um pouco diferente. Mas basicamente ele atravessava a fronteira de San Diego com Tijuana e ele conseguia passaportes falsos, porque basicamente os contatos do cartel dele diziam: "Aqui está uma sacola de passaportes que a gente fez as crianças roubarem dos resorts." Sim, muitos são deixados nas estradas, você os vê. Sim, então pegue os passaportes, tentando combinar eles com quem nos paga para contrabandeá-los. Como é cidadão dos Estados Unidos da América, ele cruza a fronteira e passa direto pela imigração. No local sem carro, você só atravessa a pé. Ele dizia: "Se eu te levar, você fica umas 2 pessoas atrás de mim. Siga comigo para a mesma fila e a gente. Não aceite ser direcionado para outro." Ele disse que não tinha contato com o agente, mas passava lá todo dia e era próximo de 2 caras em qualquer turno. Ele conhecia alguém de lá e sabia que eram tranquilos. Então ele ficava na fila, passava, e eles basicamente equipavam a pessoa que estavam contrabandeando com o que ela precisasse. Então é tipo, beleza, você é um cara de 30 anos, trabalha na construção civil. Aqui está um colete refletivo, aqui está um capacete, aqui estão umas botas. Você vai para os Estados Unidos da América trabalhar, você vai amanhã. E eles dão um passaporte falso, dão todos os documentos falsos. Eles passam e assim que passam, jogam tudo fora e já estão dentro. Penso se é algo parecido. Será que deixaram os passaportes de propósito porque depois que atravessam estão aqui ilegalmente? Além disso, você não quer ter, sabe, identificação roubada. Porque você está com um passaporte falso, né? Mas ao mesmo tempo é como deixar no carro. Acho que isso é um erro, na verdade. Pode ter sido um erro. Porque acho que agora você vai ligar e vai ser como se fosse só uma senhora ingênua. De repente você vai ligar e dizer: "Oi, alguém? Um cara esqueceu o passaporte dele, você pode devolver pra ele?" Eles vão acessar e rastrear a conta, mas aposto que usam documentos falsos. Era isso que eu ia dizer. Muitas vezes são como empresas de fachada, se você pensar assim. Eles só vão usando uma conta, depois outra, depois outra. E quando percebe, já nem sabe quem de fato se registrou. Ou, como disse, se o passaporte parece real, mas é falso, ainda assim você usaria. O cara na fronteira do México deixou passar numa boa, tranquilo.
Às vezes aquelas máquinas estão fora do ar, e eles não vão te avisar que a máquina está fora do ar, a máquina de escanear passaporte. Eles simplesmente vão passar pelo processo como se estivesse funcionando, sabe? Então vai saber, existem tantos caminhos diferentes ou tantos e se. Acho que poderíamos explorar várias possibilidades ou algo assim. Mas no fim das contas, nós dois sabemos que tinha alguma coisa acontecendo ali. Não se deixa passaportes aleatórios no carro de desconhecidos. O número do seguro social muda de nome, entre outras coisas. Como disse, todas as circunstâncias me fizeram acreditar nisso. Só de contar a história, você já pensa que é um pouco assim. Isso é estranho. Claramente é pra tráfico de pessoas, né? Era contrabando. Algo estava acontecendo ali, sabe? O cartel alugou seu carro para transportar pessoas. País usando, sei lá, a Guadalupe ou seja lá o que for. Eles passaram direto e devolveram meu carro. Ninguém soube, afinal, quem associaria isso a alguém? Se eles ficam indo e voltando, está no meu nome, então vão dizer que sou o responsável, mesmo se aluguei. Turo, você entende o que eu quero dizer? Cara, se eu visse Tony Hernandes em El Salvador, eu diria: não é ele, irmão. Você pegou o cara errado, eu juro. Ele não fez isso. É um homem temente a Deus. Caramba, beleza. E sobre outros crimes em Vegas? Você vende esses 3 carros? Sim, nesse momento tanto faz. Eu vi isso, né? O mercado de aluguel de carros. A menos que muitos ganhem muito dinheiro com isso e você controle tudo. Mas usando o modelo do Turo, eu realmente não vejo isso como um modelo que funcione. Talvez tenha sido durante a Covid que eu estava pensando... Vegas é diferente, acho que você poderia fazer isso em uma cidade pequena. Não, Vegas era ideal porque as pessoas querem ir pra lá, mesmo não sendo como no filme. 21, não sei se você se lembra daquela época, o estudante do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tipo, quando eles vão pra Vegas, eles se transformam em uma pessoa totalmente diferente. Você dirige um Corolla em Massachusetts, mas em Vegas pensa, dane-se, estou em Vegas. Quero saber como é sentar atrás de um Range Rover, era essa a minha ideia. As pessoas vêm aqui pra ostentar, funcionou por um tempo, mas quando a Turo não cobriu, tive prejuízo. Colocaram óleo nos bancos, pneus e outras coisas, pensei que não valia esse estresse todo. Então acabei vendendo todos os carros e eu realmente não sabia o que queria fazer, mas pensei, deixa eu continuar na indústria automotiva. Fiz várias conexões alugando carros, inicialmente de forma particular, depois consegui clientes de alto nível, pessoas que vinham pra Vegas só a negócios, sabe? Então eu, sabe o quê? Deixa eu ver se consigo fazer, tipo, quase um serviço de proteção executiva, né? Aproveitando meu histórico na polícia. Peguei uma Suburban ou uma Tahoe bacana, foi isso que fiz. Não sei se já te perguntei isso, você ainda tem acesso a uma arma? Sim, ok. Então legalmente você pode portar arma abertamente. É isso. Você sempre anda com ela? Em Nova York? Sim. Então você tem treinamento. Vegas permite porte aberto. Vegas permite porte aberto. Você tem treinamento policial e está em Vegas. Você dirige, certo? Exatamente. Então você tem alguns? Então é tipo, deixa eu só tirar algumas pessoas daqui. Então não, o que eu fiz foi vender totalmente aqueles carros e comprei a grande Suburban, a SUV grandona. Pensei que quanto mais passageiros eu trouxesse, mais dinheiro ganharia por pessoa. Então foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a fazer isso e aí pensei, quer saber, deixa eu levar isso para o próximo nível. Eu queria começar a fazer Uber. Eu pensei, deixa eu tentar isso, talvez eu conheça algumas pessoas legais ou algo assim, sabe? E eu estava ficando entediado. Para ser sincero com você, sabe, se aposentar aos 30, 40 anos não é o ideal. Não ligo para o que digam, se você se aposenta aos 20 anos, provavelmente é ruim. O que vai fazer depois? Não sobra mais nada pelo que viver. No final da sua vida, sabe, você meio que só quer continuar em movimento. Então eu disse, sabe de uma coisa? Eu preciso me manter ocupado, preciso fazer alguma coisa. O problema de dirigir um carro tão bom é que eu queria um carro legal para trabalhar, tipo Uber Black ou Uber Premier. A categoria mais alta é onde você ganha mais dinheiro. E eu acabei pegando essa Tahoe e foi assim que comecei a fazer isso. E aí, a partir daí, o que é ruim é que no começo eles meio que te fazem fazer o Uber normal. Então, tipo, chegando com esse veículo de luxo. As pessoas geralmente pensam que você vai chegar num Kia pequeno, como sempre acontece. Vou te contar algo que adoro e sei que você também gosta. Quando peço um Uber X no JFK e chega uma Tahoe ou Suburban, mas como motorista de Uber, você odeia isso pra caramba. Claro, Sabe, você está recebendo talvez um quarto da receita que deveria receber de qualquer jeito. Então Você começa a dirigir por aí assim que entra nisso? Agora é isso, pessoas aleatórias, mas eu tinha contatos e comecei a dirigir para executivos de cassinos, atletas e estrelas de cinema. Na área em que eu estava. Em Summerlin, acho que você consideraria como os Hamptons, então tem muita gente assim. É um bairro muito bom.
O engraçado sobre Vegas é que todo mundo acha que é festa 24 horas por dia, mas a 15, 20 minutos da Strip não é assim. É um lugar totalmente diferente. Estou falando de, sabe, Palmeiras no Paraíso. É disso que estou falando. Uma pequena comunidade, um pequeno resort, uma pequena casa à beira do lago. É isso, sabe? É muito agradável, então. Mas por mais agradável que seja, sempre existe um lado obscuro do crime, não importa onde você esteja. Dos bairros exclusivos à favela... O problema é com bem, acho que é o disfarce. Em bairros nobres como Summerlin ou os Hamptons, o crime é encoberto ou ocorre discretamente, sem reclamações. Então, sabe, voltando ao que estávamos falando sobre contrabando. Eu não acho que, sabe, só humanos. Eu não acho que só o negócio do Turo seja... Eu não quero dizer um exemplo ou uma porta de entrada, mas estou perdendo a palavra aqui. Mas se isso facilita o tráfico de pessoas, eu não acho que o Turo em si facilite o tráfico de pessoas. Mas há vários negócios em Vegas, dentro dos limites da cidade, nos limites da cidade, que eu realmente acho que são... Não dá para chamar de prostituição a céu aberto porque é discreto, mas todos sabem que acontece. Então vou te dar um exemplo. Casas de massagem, agora aqui em Nova York, você também vai ver isso, mas tem algo diferente nelas em Nova York. Veja, se você for para Flushing agora, é um grande assunto, porque todos comentam sobre isso. Com os recentes imigrantes em Flushing, tem todas as prostitutas chinesas na 41ª, você sabe, massagem, massagem, massagem. Na Roosevelt Avenue, fizeram a Operação Roosevelt, com várias garotas venezuelanas chegando, garotas de programa, praticamente prostituição ao ar livre. Vegas tem isso, mas acho que a maioria da prostituição e essas coisas acontecem a portas fechadas. E é isso que facilita o tráfico de pessoas. Então esses salões de massagem, eles são realmente comuns na... O Sudoeste fica no lado oeste de Vegas. A Strip divide a cidade. A Las Vegas Strip está a leste dela. Oeste, norte, sul, certo? Então quero dizer, tipo Sudoeste, por ali fica a região de Spring Mountain, Chinatown. Tem uma casa de massagem a cada 2 metros? Ok, nessas casas de massagem não tem só garotas asiáticas, igual em Jackson Heights, Roosevelt, Flushing. Tem garotas hispânicas, venezuelanas, colombianas. Você fica se perguntando, tipo, como diabos você sai de lá e chega aqui? Tipo, sabe, algumas pessoas, elas vêm desses países da América do Sul ou do Caribe. Elas geralmente acabam em Miami, Nova York, Flórida, talvez vão um pouco pro leste, pra Connecticut, mas como diabos você acaba vindo parar aqui? E, sabe, você meio que começa a fazer perguntas, ou, sabe, observa e dá pra perceber quem vai conversar e quem não vai. Muitas dessas garotas não podem sair dos lugares. Mas se você ver algumas dessas, tipo, garotas colombianas bonitas no meio de Las Vegas, algumas delas, tipo, você não fala muito inglês e nem trabalha nesse supermercado. Digamos, você é bonita. E você pode entregar um cartão, e você olha para o cartão e está escrito massagem, sabe? Aí você junta as peças. É tipo, isso é só uma fachada de um bordel. É só isso. Mas como funciona? Eles estão por toda a Vegas. Então... Basicamente, se voltarmos ao que estávamos falando sobre tráfico de pessoas, né, sobre trazer pessoas pela fronteira, muitos desses lugares, como clubes de strip, patrocinam essas garotas. Ok, então você pode ter uma conexão lá na América do Sul, digamos Colômbia, um desses lugares, e muitas dessas garotas vão se alinhar. Elas querem vir pra cá, querem ser contrabandeadas para o país, e custa dinheiro ser contrabandeada para o país. Elas não têm dinheiro, mas são bonitas, e muitos caras sabem disso. Frequentemente prometem empregos como faxineira para elas. Ou, olha, talvez você trabalhe em um spa, sabe? Eles dizem isso pra elas, e o spa oferece massagens que acabam levando a prostituição a céu aberto. Sabe, chupar, transar, o que você quiser fazer, elas vão fazer. Essas garotas são trazidas pra cá com promessa de emprego e acabam pagando a dívida assim. Dizem, olha, vai custar 50 mil pra te levar, como vai pagar? Você terá que trabalhar pra gente por um tempo. O problema é que muitos contrabandistas mentem, trazem elas, tiram o telefone e cortam a comunicação, deixando-as em salões de massagem sem poder sair. Elas ficam lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo todos os caras que entram. E elas não conhecem ninguém aqui. Elas não conhecem ninguém, não falam inglês, não falam o idioma. Não tem conta bancária, o dinheiro fica com quem trouxe elas pra cá. E se elas não fizerem o que mandam, vão fazer o que disseram que fariam. Tipo, ei, eu não aceitei me prostituir. Algumas garotas estão super dispostas, querem fazer isso.
Elas fazem o que for preciso para conseguir. Fazem de tudo para sair de onde estão, mas algumas garotas enganadas com promessas de trabalho doméstico nos Estados Unidos da América acabam em salões de massagem decadentes em Vegas. Elas pensam, poxa, fui totalmente enganada, não vou fazer isso. E então o cartel, ou quem as contrabandeou até aqui, diz, vamos matar toda a sua família, porra. Lá na Colômbia é assim mesmo, é desse jeito sim, eles vão atrás deles, eles têm gente pra isso. Isso ocorre muito na China e Rússia, principalmente em clubes de strip, se você já viu muitas dessas garotas. Elas são levadas para o clube de strip e depois voltam direto para onde estão hospedadas e todas ficam nesse vai e volta, clube de strip, volta, se você reparar. Eu não lembro o nome, mas teve uma operação em que eles fecharam um bordel inteiro com garotas do leste europeu e russas. Tem um clube de strip na cidade, fico só levando elas de um lado para outro e elas ficam hospedadas tipo em um albergue ou em um apartamento e cada uma tem seu cantinho ou algo assim, mas não podem sair de lá. Tem um segurança na porta, qualquer coisa que você precisar, você fala com ele, ele vai e faz as compras para você ou o que for e você fica lá. Você é tipo um maldito. Você é uma vítima. Costumam colocar 4 ou mais garotas no mesmo quarto, com beliches masculinos. Eu frequentava bastante clubes de strip na cidade e conheço bem o perfil demográfico local. Certo, normalmente as garotas que dançam, dependendo do bairro em que você está, geralmente são negras, espanholas, sabe? Algum tipo de latina ou algo assim. Cada clube tinha suas características, mas com um sotaque local. Ou, sabe, de algum lugar dos Estados Unidos. Quando você começa a ver uma importação de outras garotas chegando que não falam absolutamente nada de inglês, entende? Você ouve o sotaque delas e pensa, caramba, acabou de chegar. Veio trabalhar em um clube de strip? Acho que não. Tipo, como você facilitou isso, né? Normalmente isso é facilitado, já que elas chegam contrabandeadas e não podem sair. Metade ou todo o dinheiro delas vai para o cafetão, coiote ou quem as trouxe e precisam trabalhar até quitar a dívida. Quero dizer, é literalmente escravidão. É escravidão, é basicamente isso. Uau, então isso é realmente muito comum. Me pergunto, como você consegue parar isso? Você pode armar uma operação, entrar e perguntar para uma garota, cadê seus documentos? Esses esquemas e essas organizações são tão detalhados e bem planejados que eles já pensaram nisso, então muitas vezes eles fazem assim, você vai ao salão de massagem, conhece uma garota que gosta e pensa, beleza, deu tudo certo. Você não é policial, ela também não, é só um cara comum querendo ir lá agora. Esses contrabandistas costumam levar as garotas para um novo lugar a cada 6 a 8 meses. Elas não fazem ideia de onde estão para não deixá-las ficarem muito próximas de João. Pode gostar delas e pensar, talvez eu te tire daqui ou veja o que posso te oferecer. Então eles continuam trocando elas de lugar para que assim elas não desenvolvam nenhum tipo de relacionamento. Sem telefone ou contato quando são levadas para outra área ou cidade. Mesmo que tivessem telefone e pudessem ligar para o 190, como eu disse, quais seriam as consequências disso? Esse 190 não vai ajudar sua família no seu país? Se alguém disser, ei, sabe, fulano fez besteira nos Estados Unidos da América e agora você tem que pagar... Você também não sabe. Em alguns desses países podem até apagar toda a sua família. Claro, mas mesmo que eles não vão fazer isso. Só a ameaça disso já é suficiente para fazer qualquer um pensar, por que eu arriscaria? Sabe o que eu quero dizer? Tipo, ei, a gente sabe onde sua avó mora. Tipo, alguma coisa vai acontecer. Claro, você nem precisa falar em violência. Alguma coisa vai acontecer. E tudo que você precisa fazer é só pagar sua dívida. E aí você pensa, cara, quão egoísta eu sou de não simplesmente pagar minha dívida. Eu coloquei a gente nessa situação e isso é uma merda. Porque você não sabe qual é a sua dívida, não sabe quanto está pagando e nem sabe o que eles vão fazer. Eu aposto que, em alguns desses casos, eles só estão blefando, mas é o suficiente para te colocar psicologicamente em um lugar onde você fica completamente preso. Claro, cara, quero dizer quem. Definitivamente é uma guerra psicológica, de certa forma. Mas você realmente quer testar o blefe do cara? Especialmente em países onde essas coisas realmente acontecem, tipo, você ouve falar disso. Tipo, a família do fulano foi massacrada pelo cartel, eles mataram até o bebê, sabe? O de 6 meses no berço, eles atiraram no rosto dele. Coisas assim realmente acontecem. Isso me lembra de uma história. Uma vez, eu e um amigo meu na época, a gente saiu da balada com essas duas garotas e... eu estava com uma garota e ele com a outra que trabalhava para ele. Uns mafiosos russos ou gangsters estavam envolvidos em golpes de cartão de crédito com uma garçonete roubando cartões. E quando ela decidiu parar, eles não ameaçaram, não fizeram nada nem nada do tipo. Eles enviaram a ela um envelope com uma foto do filho saindo da escola. Então isso é um recado ou não é? Isso não é dizer que vão te matar, não é dizer... Eles nem brigaram. Ela disse que não queria mais fazer. Eles perguntaram se tinha certeza e ela confirmou. Eles aceitaram.
Ela achou uma carta com uma foto do filho saindo da escola. O que ela faz? Deixa lá. Deixa assim mesmo, mano. Era essa a mensagem, entende? Então por quê? Você quer apostar que esse cara nunca vai fazer algo com seu filho porque você se atrasou ou acordou ele? Mano, isso não é brincadeira, é loucura. E aí, como você sai dessa? Tipo, acho que são duas coisas. Como você processa isso? Como o Estado tenta impedir isso? E então, se você é essa pessoa nessa situação, ou conhece alguém nessa situação, tipo, o que você faz? Acho que já é tarde demais. Uma vez que já começou aqui, você vê que eles já fizeram a Operação Roosevelt agora, tipo, no último ano. Tipo, com licença, invadindo os bordéis, expulsando as trabalhadoras de rua. É uso de drogas ao ar livre, bem em frente à escola. Coisas assim, já passou dos limites. Eles sabem que precisam devolver o dinheiro e não temem ser pegos por prostituição ou porte de drogas. Principalmente com as leis atuais na cidade. Então eu acho que isso tem que ser levado para um nível maior, tipo, basicamente seguir o dinheiro, sabe? Para onde vai esse dinheiro? Então essas prostitutas pagam para quem? Obviamente, coiotes e coisas assim. É uma grande rede, uma rede de cartel. É aí que você tem que tentar parar isso. Acho que isso só para quando a fronteira é protegida pelo Immigration and Customs Enforcement. Fazendo esse trabalho de expulsar todos esses filhos da puta daqui, ou seja lá quem for que está trazendo essas garotas para cá, muitos deles vão fazer isso. Muitos desses coiotes não são conhecidos em seus países. Eles pensam que se levarem 10 dessas garotas para Nova York e ganharem dinheiro com elas, se tornam importantes, por isso estão dispostos a arriscar muito. Acho que, para resolver, é preciso prender quem traz as prostitutas, pois elas são de baixo nível, mas o problema está em quem as traz. É isso que eu tô dizendo. Você prende 10 garotas, sabe? Tanto faz, amanhã eles vão ter mais 10. É uma porta giratória. E mesmo assim, as garotas desses países, mesmo sabendo que talvez 10 garotas morreram na viagem, 10 garotas foram presas ou 10 garotas estão pegando prisão perpétua, elas continuam arriscando para vir como uma porta giratória quase imparável. Há um argumento interessante para controle de fronteira, certo? Tipo, eu acho que a maioria das pessoas apoia uma questão de fronteira sensata, certo? Tipo, a maioria das pessoas pensa, sabe, encontrar uma maneira de criar caminhos para as pessoas entrarem legalmente e garantir a segurança da fronteira. Eu acho que a maioria das pessoas politicamente, de todos os lados, concorda com isso, mas você sabe, obviamente, do jeito que as coisas aconteceram politicamente agora. Entendo que muitos estão revoltados com o ICE. Eles vão em pré-escolas perguntando sobre pais e documentos. Você está prendendo crianças, não separando elas de suas famílias, isso é errado. Mas por outro lado, quantos desses casos realmente existem? Quando uma mulher é traficada para exploração sexual, muitas vezes ela não sabe, acha que é outro trabalho e de repente percebe que foi enganada e traficada. Servidão por dívida, escravidão, escravidão sem saída. E se chega e pergunta, quem é você? Quem são essas pessoas? Quem está causando tudo isso? Talvez isso vire uma operação federal completa para investigar essa rede de tráfico sexual. E quem sabe, talvez essas garotas sejam deportadas. Mas elas pensam, tudo bem, não vou colocar minha família em risco. Estou fora dessa situação. Fico me perguntando com que frequência isso acontece de novo, não sei, mas é uma consequência interessante. Quando falam em segurança de fronteira, é sobre impedir pessoas que buscam mudar de vida e melhorar seu futuro. Mas também você pode estar ajudando pessoas que estão em situações ruins e não têm saída. Eu sou a favor da imigração legal. Eu acho que deveríamos trazer de volta Ellis Island, pra ser sincero com você, colocar todo mundo em uma ilha, fazer a triagem lá, e se você for autorizado a entrar, venha para o continente. Se não, volte de onde veio. Se não concordam, é problema delas. Mas não existe fronteira no mundo em que as pessoas possam simplesmente entrar andando. Então, considerando as leis e a forma como as coisas são organizadas neste país, quando você tem essas leis rigorosas sobre imigração e coisas do tipo, isso cria um mercado negro. Sabe, não importa o que aconteça, as pessoas vão querer entrar lá. Eu fico pensando se também regular a prostituição nesses lugares. Tipo, tem muitas partes de Nevada que tem prostituição regulamentada. E eu fico pensando se os casos de servidão por dívida e escravidão não são os mesmos nesses lugares. Eu não sei, eu realmente não pensei em todas as externalidades, mas eu fico me perguntando... Bem, você pode olhar por esse lado, mas na verdade eu estou falando de Las Vegas, isso acontecendo em Las Vegas. A prostituição é legal? Não é bem assim. Las Vegas é um município, aí tem North Las Vegas, aí tem Summerlin, aí tem Henderson. Então é meio que onde a strip é Las Vegas, mas metade dela é North Las Vegas, a cidade de North Las Vegas. Então eles meio que dividem tudo. E sinceramente, eu não sei. É ilegal.
Prostitutas dos Estados Unidos da América. Sim, então o Bunny Ranch, que fica em Pahrump, é tecnicamente totalmente legal. Você pode entrar e ver um cardápio de serviços. Nunca fui, mas dizem que é caro. Mas também tem caras na strip e grandes outdoors na strip, garotas no seu quarto 24 horas. Vi isso quando estive lá, chicas. Eles entregam cartões, tipo garotas no quarto, então é como se o cassino soubesse o que ocorre. A prostituição é comum em Vegas, embora legal, ainda é mal vista. Lembra a situação da maconha antes da legalização. Todo mundo fumava, então o cheiro de maconha não era um grande problema. Acho que a prostituição tem efeito parecido em Vegas. É tão relaxado, as leis são tão frouxas. As garotas ficam andando por aí com essas saias curtas nos cassinos, a segurança sabe o que elas estão fazendo. Ninguém realmente faz cumprir isso. A única vez que eles fazem cumprir, geralmente, é durante, um evento, durante o Super Bowl ou algo assim, quando tem um grande show. Eles tentam, talvez dar uma limpada para os turistas, porque aí todas as garotas vão pra lá. Mesmo que você não seja uma prostituta, mas queira ir lá pra ganhar um dinheiro com esses caras. É muito louco, algumas dessas garotas são garotas normais mesmo. Elas vão a Las Vegas trabalhar como prostitutas nos fins de semana pra ganhar dinheiro e depois voltam pra cidade como se nada tivesse acontecido. Tivemos uma noite das garotas em Las Vegas enquanto elas vendem sexo por lá. Prefiro isso ao tráfico, é insano. Se alguma garota quiser ir lá um fim de semana e ganhar dinheiro, tudo bem, não é ótimo. Mas assim, eu entendo, mas essa coisa do tráfico parece que é demais. Eu não imaginava o quão profundo e complexo é o modo como conseguem prender alguém. Eu pensava que essas garotas sabiam o que faziam, vinham, ganhavam dinheiro e o cafetão ficava com a parte dele. Eu nunca percebi o quanto era coercitivo. É metade a metade, então o que você conhece ainda existe em Vegas. Então eles chamam as prostitutas de rua, sabe? Elas têm seus cafetões ou algo assim, geralmente são prostitutas locais. Acho que são dos Estados Unidos, talvez de outro estado, vão pra Vegas tentar a sorte e acabam arruinando a vida ou ficando presas lá sem passagem de volta pra casa. Você verá o que chamam de a lâmina, onde ficam todas as strippers. A Boulder Highway que mencionei, à noite fica cheia de prostitutas. Tem muitos postos de caminhoneiros, muitos caminhoneiros, gente desse tipo. É difícil afirmar se essas garotas são vítimas de tráfico, como disse, pois não quero dizer tráfico de pessoas vindas de fora. Mas talvez você saiba como, todo ano tem um monte de crianças que são sequestradas ou desaparecem, coisas assim. E elas estão nos Estados Unidos, né? São crianças daqui mesmo, dos Estados Unidos. Muitas delas, eu acho, acabam lá na Boulder Highway, claro. É ali fora, vou cuidar de você e conseguir um apartamento. Você tem 18 anos, veio pra Vegas, sem problema. Aí chega um cafetão conversando. E de repente ela tem que se prostituir na frente do cassino New Orleans também. Isso é tão escancarado, meu Deus. Se você passar de carro pelo cassino New Orleans, ele fica na Tropicana. Garanto que você verá pelo menos 10 garotas de programa. Supostamente. Não é suposto. Vá lá. Estou criando proteção legal. Mano, isso é insano. É insano, cara. Metade do trabalho sexual em Vegas vem do tráfico de pessoas, sem dúvida. Metade, eu diria metade, se estivermos falando de casas de massagem e garotas de programa, que eu acho que são os dois lugares mais comuns para procurar esse tipo de trabalho. Eu diria que aquelas que estão nas casas de massagem, 99 delas eu diria, não acho que elas aceitariam levá-las pra dentro da casa de massagem. Se elas fossem dessas vadias que podem ir e vir, sabe o que quero dizer? Eles precisam ter controle total sobre elas porque você está administrando um estabelecimento ilegal, seja uma casa de massagem ou uma garota na esquina, o cafetão não se importa e faz o que quiser. E sem falar nos outros crimes que vêm junto com isso, né? Tem roubo, uso de drogas, todo esse tipo de coisa, certo? É. Você leva uma garota pro quarto e de repente seu relógio some, aparece dinheiro extra, ou até uma parede desaparece. Não sei se viu, cara. Um garoto de 23 anos achou que faria um menage. Ele chama essas duas garotas pretas novinhas. Cerca de 10 minutos depois das câmeras de segurança pegarem ele subindo pro quarto, as minas saem correndo do quarto dele. Elas colocaram alguma coisa na bebida dele. Elas mataram ele. Mano, 23 anos, cara. Provavelmente foi a primeira vez que ele ficou com uma prostituta, ou vai saber? E essa é uma situação horrível em todos os sentidos, porque, o garoto claramente é a vítima aqui, né? Ele foi morto. Mas também, essas garotas, eu não sei em que situação elas estão, sabe o que eu quero dizer? E obviamente você não deveria estar drogando as pessoas, mas é como se elas tivessem recebido a ordem de algum cafetão, ei, coloca isso na bebida dele, ele vai dormir, você pode roubar as coisas dele. O engraçado é que nem sempre são os cafetões. Eu acho que muitas delas são umas doentes, fazem isso por conta própria. Muitas dessas garotas em uma cidade de trambiqueiros não têm cafetões, elas mesmas se administram. Elas trabalham sozinhas e se viram, protegidas ou não pela segurança do cassino.
Mano, beleza. E o que mais você viu e presenciou enquanto estava em Vegas? Quero dizer, tirando o contrabando e a prostituição ilegal, queremos falar do trabalho sexual legal. Acho que dá pra dizer que trabalhei durante o Adult Video News Awards, o prêmio do pornô, e só de ser uma mosca na parede ali já foi incrível. Sabe como é? Você vê essas garotas e penso, lembro de você, reconheço essa aqui, né? Mas quando você disse que estava trabalhando lá, você estava dirigindo. Eu estava dirigindo por aí, então era no Hotel Virgin. Irônico. Peguei, né? O Virgin era o Hard Rock antes, aí virou Virgin, fica na Strip. Eles sempre hospedam o Adult Video News, por isso o pessoal aparece lá. São 6 garotas, todas estrelas pornô, e já estou completamente encantado, pois todas são como você. Elas estão como em filmes, indo pra premiação, seios, peitos e bundas por todo o meu carro. Então eu fico só ouvindo em silêncio, pensando, absurdo, mano, essas garotas. A quantidade de dinheiro que elas recebem de oferta e as coisas que elas têm que fazer, cara, provavelmente é nojento. Mas a quantia de dinheiro que elas recebem de oferta é insana. Estamos falando de 50 mil por uma noite. Caramba, mas elas precisam fazer coisas bem nojentas. Não sei se já ouviu falar da experiência de Dubai, tem que ser cagado e tal. Então, uma das garotas disse que era tipo esse cara indiano. Não sei se é uma coisa deles com cocô, eles gostam de ser cagados ou algo assim. Ele ofereceu 20 mil pra ela ser cagada. E ela ia ser cagada. Uau, alguém queria cagar nela por 20 mil. Ela disse. Não, mas essa é a conversa que eu tô ouvindo no banco de trás, mano. É tipo, um papo bem, bem pesado. Mano, tipo, eu nunca entendi isso, pra ser sincero com você. Só de limpar o cheiro. Não é minha praia, é. E também a preparação. Você tem que pensar na dieta o dia inteiro. Tipo, parece muito trabalho, sabe? Mas essas garotas, cara, por $1 fazem quase qualquer coisa por dinheiro. Acho que talvez não por 20, mas se o cara oferecesse 50, talvez ela teria feito. É, coisas bem loucas, cara. E especialmente Vegas tem, tipo, uma indústria pornô enorme. Mercado do OnlyFans. Tipo, tem muita coisa que acontece por lá, tenho quase certeza. Acho que agora está meio que concentrado nisso. Muita gente, muitos clubes de strip que eu ouço falar, estavam tendo dificuldade pra encontrar talentos, porque agora todas essas garotas querem fazer OnlyFans. Interessante. Você vai pra Vegas numa quinta-feira e está procurando clientes de alto nível, strippers de alto nível, digamos que é isso que os clientes estão procurando. Eles dizem, essas garotas são nojentas, quem são elas? Onde estão as bonitas? Atualmente, clubes de strip têm dificuldade em manter garotas, já que muitas, especialmente as mais bonitas, preferem OnlyFans. Interessante. Nossa, É por causa do OnlyFans. Nem todos percebem isso. Mas ali, às vezes, serve como outdoor para outros serviços. como assim? Tipo, não é toda garota, claro, mas você tem um OnlyFans, posta conteúdo e isso acaba levando para as mensagens diretas. Você paga pelas mensagens enviadas por eles e ainda cobram por cada resposta. Muitas vezes nem são as garotas que respondem. É como se fosse terceirizado para uma agência e a agência coloca um cara nas Filipinas para responder as mensagens no lugar dela, usando a conta. Interessante. Você é tão bonito, me manda fotos, etc. Ela envia 10 mil mensagens por dia, mas não é ela, e recebe por cada uma. Então, um cara diz, ei, vou para a sua cidade neste fim de semana, podemos sair? Quanto custa? Agora é assim, vamos discutir qual é esse valor. Então agora é como se o conteúdo fosse só uma porta de entrada para outros tipos de trabalho sexual. Isso faz sentido. O que é louco de pensar, porque acho que muita gente pensa, você só posta fotos dos pés como se fosse algo simples, mas isso também pode virar algo mais. E você pode começar pensando, vou só postar umas fotos dos pés de vez em quando. E aí alguém te oferece uma quantia de dinheiro que muda a sua vida naquele momento. E de repente, o plano original já não é mais o plano. Acho que isso também tem a ver com estrelas pornô, já que elas gravam cenas de sexo diante das câmeras, mas elas fazem muitas atividades extracurriculares que derivam do trabalho delas na pornografia. Muita gente só quer talvez ser vista com elas ou contratá-las como acompanhante, não pra sexo. Tipo, quero ser visto com você do meu lado. Isso é muito comum em Vegas. Muitos caras só querem uma companhia bonita pra mostrar esse tipo de coisa. Não sei se era transporte até lá ou durante o EDC, pois trabalhei nisso também. Esse provavelmente foi o fim de semana mais louco em Vegas. EDC. O quê? EDC Vegas? É insano pra caramba. São tipo 500 mil de pessoas que vêm só pra isso. Entendi. Acontece no deserto, mas todos se concentram na strip. Tem um grande festival de música em Vegas. Fino não sabe, né? Chama-se EDC Vegas. Acho que acontece em vários lugares. Nunca fui, é algo elétrico. Carnival Daisy. É isso mesmo. Então, durante esses períodos eu sinto que havia muito disso. Não quero dizer trabalho sexual, mas como chamaria isso? Acho que pode ser chamado de prostituição.
Então, aquelas garotas estrelas pornô, elas querem ser vistas lá, sabe? No EDC, usando suas roupas ou o que for, sabe? Então eu levava muitas delas. Naquela época havia muitas festas em casas e mansões. Você não pergunta, mas percebe o que está acontecendo. Quero dizer, Até quando você anda por certos cassinos, tem alguns específicos onde você vê isso mais do que em outros. Vai ser um grupo de 3 homens de 60 e poucos anos andando tranquilamente com garotas de 23 anos. E você fica tipo, eu até estava com um amigo meu e ele falou, é assim que as coisas funcionam aqui. Esses caras vêm no fim de semana para uma conferência ou viagem entre amigos, com ou sem esposas, tanto faz. Estão aqui só pro fim de semana. Eles querem ficar com mulheres, né? Eles querem conveniência e talvez queiram sair por aí. Eles querem estar nas mesas, querem estar na balada e depois querem voltar pro quarto. E eles só querem uma garota bonita em todos esses lugares. Chem. E se você é um cara rico, é tipo, beleza, posso gastar uns 1.500 e ter uma garota por um dia, só pra ficar comigo. Posso falar com ela quando quiser, mas se não flerto, ela fica. Não exige manutenção. Parece que o trabalho dela é passar o dia todo comigo. E se você é um cara rico que já vai gastar 20 mil naquele fim de semana, só coloca isso junto, né? É assim que muitos desses caras pensam, 1000%. e você vê isso em todo lugar. É verdade. Às vezes é até engraçado quando você olha, tipo, você vê aquele cara branco acima do peso, careca, barrigudo ou algo assim. E ainda tem uma mexicana linda com ele. Você pensa, caramba, o que faz com esse cara? E todo mundo meio que sabe, mas ninguém fala nada. É só uma coisa interessante. É uma dinâmica interessante. Então, eu fico curioso, você já chegou a interagir com, tipo, grandes apostadores, caras gastando uma grana absurda nas mesas, sobre o que esses caras conversam? Uma vez uma garota entrou no carro, cara, ela era um espetáculo, literalmente. Se você gosta de garotas brancas, loiras e de olhos azuis, não é meu tipo. Mas olha pra ela. Pensei, Jesus Cristo, você está no auge. Conversei com ela, que tem 27 anos, quando terminou a ligação, precisei perguntar. E eu falei, ouvi você dizer que estava com um bilionário? E ela disse, tipo, como você sabe que ele é bilionário? E ela falou, é o fulano de tal. Então eu fiquei tipo, caramba, ele é mesmo um bilionário, né? E eu perguntei, o que você fez? Tipo, você trabalha pra ele? É namorada dele ou algo assim? Ela disse, não, 27. Eu falei, não, ele gosta que eu aposte por ele, tipo, o quê? Ele gosta que eu aposte por ele. Então esse cara que tem, tipo, bilhões de dólares ou sei lá quanto, ela disse. Eu acabei de perder 100 mil em, tipo, 5 minutos e ele não disse uma palavra, era o dinheiro dele. Ele gosta que mulheres atraentes apostem por ele e as conquista na sala dos grandes apostadores. Ele põe o dinheiro na mesa e elas apostam muito, não orienta nem diz o que fazer, esse é o jeito dele. O que é isso? Eu não faço ideia. Você já ouviu falar de Findom, dominação financeira? Descobri sobre dominação financeira chamada Findom, com todos esses apelidos. Malditos ritmos de jovens e merda. É todo um lance. Homens ricos às vezes gostam de ser dominados financeiramente. Então, literalmente, eles procuram mulheres para dar dinheiro. Eles dizem, nossa, essa bolsa é cara, mas nem é tão bonita. Gostam de humilhar com isso. É um ritual de humilhação, esse tipo de coisa. Mas os caras gostam de ser humilhados pela quantidade de dinheiro que estão dando. É muito estranho. É como aqueles caras que gostam de levar chute nas bolas ou algo assim, é literalmente a mesma coisa. Acho meio estranho, não faz meu estilo, desculpa se ofendo, mas respeito se você gosta. 2 adultos consentindo podem fazer o que quiserem se não machucarem ninguém. Mas de fora... Do meu ponto de vista, tipo, sabe, eu me seco com a toalha do banho com força demais ou qualquer coisa assim, meu chefe ou qualquer um. Eu quero levar uma porrada. Mano, eu vejo a gorjeta automática e tá tipo 30 e eu fico, será que estão me passando a perna agora? Isso tá acontecendo pela barista? Mas é assim que parece. Mas alguns desses caras, tipo, se você tem grana pra caramba, é um lance onde eles ficam tipo... Se você pensar bem, como homem, trabalha duro e ganha dinheiro, certo? Tipo, alguém tirar esse dinheiro de você, ou tipo, te forçar a dar esse dinheiro pode ser doloroso. Se você sente excitação por humilhação ou dor, isso é apenas outra forma de dor e humilhação. Outra versão. E todo mundo fica feliz, né? Tipo, a garota tá sendo empanada, né? Sabe o que quero dizer? Você está sendo humilhado e ficando excitado, então todos ganham. Penso se pra ele essas garotas vão lá, gastam meu dinheiro e jogam tudo fora. É possível, incrível. Mas aí eu não sei. Tem outros apostadores de alto nível com quem já esbarrei, jogadores de pôquer, profissionais que já levei por aí, que são verdadeiros homens de negócios, sabe? Tipo, não... arriscam dinheiro, sabe o que quero dizer? Jogam como máquinas, esse tipo de coisa, tipo, ei, ganhei, perdi, fico lá 5 minutos ou fico lá 2 horas, uso a mesma estratégia e não excedo o meu orçamento. Já falou com alguém que ganhou muito? Qual é um número absurdo pra você? Quero dizer, tipo... Alguns dizem, você ganhou 20 mil é muito. Pra mim não é tanto assim. Acho que você tem que estar nos milhares. Você tem que estar nos milhares.
Vou te mostrar um vídeo, talvez você possa colocar lá. Alguém deixou 100 mil em dinheiro no meu carro. O quê? 100 mil? Bolsa de viagem? Não, um daqueles saquinhos de segurança de banco. O quê? 100 mil. Aquele cavalheiro era meu cliente. Eu teria roubado ele, mas não tenho isso em mim, pra ser sincero. Mandei mensagem pro meu amigo. Mano, deixaram 100 mil no meu carro. Ele não acreditou. Gravei um vídeo com o dinheiro. Eu falei 100 mil, ele respondeu também. Se você é como eu, paranoico, não consigo entender como alguém esquece 100 mil. Não, eu sei que ele não esqueceu disso. Ele tá ferrado. E esse cara vai chegar tipo, e aí, cadê o dinheiro? Então mesmo que você pensasse, vou roubar, vai ter um cobrador. Sempre tem alguém. Você não assistiu Onde os Fracos Não Têm Vez. Alguém vai vir atrás do dinheiro deles. Nada é de graça, você não sai impune, você nunca encontra aquele tesouro escondido e de repente ninguém aparece procurando por ele. Ele era um dos meus clientes regulares. Eu fazia Uber e também atendia muitos clientes particulares, como executivos de cassinos. Eles me apresentavam como alguém de confiança, dizendo pra ir comigo, porque conheci esse cara quando ele saiu do cassino. Já vi ele com mais dinheiro do que isso, então eram 100 mil. Não era nada demais ver ele com essa quantia, porque ele apostava assim. Ele ganhou 1 milhão, acho que não sei. Não perguntei isso, mas sabia que ele apostava muito. A primeira vez que conheci ele, peguei ele por acaso e ele devia estar com uns 80, 90 mil com ele e eu fiquei meio tímido. O cassino simplesmente deixava você sair pela porta com 80, 90 mil sem segurança? Não, nada. Ele disse que talvez precisasse de segurança. Depois criamos uma relação e ele virou um dos meus homens de confiança. Quero dizer que há caras que você nem imagina. Ele não é de Vegas, é da Flórida, da sua região, tá vendo? Todo cara casado, empresário, gosta de apostar nos fins de semana. Então tudo que vai pra Vegas fica em... Caramba, qual é o outro? Fica no Missouri. Acho que ele gosta desses 2 cassinos, é a dele. Normalmente são centenas de milhares e legado. Mas ele é tipo um cara de negócios, um profissional que está lá pra apostar. Ele gosta de apostar, gosta de colocar dinheiro na mesa, ganhar dinheiro. Você perguntou sobre grandes apostadores. Um dos maiores que conheço é ele, pelo jeito que aposta. Já vi e entrevistei no meu canal. Vegas Paulicê, conhece? Ele é um famoso criador de conteúdo de Nova York, atuando em Vegas. Ele é muito ligado a jogos de números, então ele analisa todas as finanças dos cassinos. Ele é uma personalidade da internet, eu diria, e ele aposta com os caras. Ele tem um problema com jogos de azar, mas chama de condição e diz que aposta por motivos médicos. Isso é engraçado. Ele realmente faz toda uma explicação do quanto ele leva isso a sério. Mas enfim, ele gosta de apostar. E ele aposta com caras como John Cersani. Quero dizer, esses caras apostam 50 mil por rodada, esse tipo de coisa. Você vê isso. Mas estar realmente lá dentro com isso, quero dizer, não, eu nunca apostei tanto assim. Eu enlouqueço perto dos grandes apostadores, mas pra você não parece dinheiro de verdade, entende? Você pensa, eles apostam 100 mil valor de entrada de uma casa hoje. Sabe o que quero dizer? Algo assim, esses caras estão apostando isso em toda a porra de rodada. Eu já vi Dana White, não vi ele apostando loucamente, mas já vi ele lá, ele gosta de ficar na sala de pôquer do Red Rock, essa era a dele. Muitos clientes meus iam ao Red Rock. É um lugar legal. Interessante. Ligam. Lá você verá grandes apostadores de altos limites. Mas você não levou só caras de altos limites, sabe? Grandes apostadores, baleias. Você também já levou atletas, músicos, todo tipo de gente? Sem nomes, que conversas você ouve? Como falei, não quero citar nomes, vou te mostrar no celular. Só quem é quem. Já levei quase todo mundo. Se citar alguém, provavelmente já foi no meu carro. No que diz respeito a atletas, estrelas e coisas assim. Recentemente vimos o escândalo das apostas envolvendo NBA, máfia e jogos de azar. Vejo isso ocorrer bastante em Vegas, principalmente por causa da corrupção nos jogos de azar, tipo 100 mil. Consigo me ver nem mesmo estando envolvido, nem mesmo estando envolvido. Eu consegui realmente fazer uma aposta, eu tinha alguma informação privilegiada ou algo assim e acabei ganhando. Vou contar como qualquer um poderia fazer isso, né? Não sei se é ilegal, mas eu tinha uma vantagem. Um boxeador famoso entrou no meu carro totalmente bêbado e cheirando a maconha. Conversei um pouco com ele, tanto faz. Estava na defensiva. Entrou com outro cara e uma garota. Em certo momento me acusou de flertar com a garota dele. Ele é burro. Ele estava bêbado. O outro cara falou, não liga pra ele. Eu pensei, tanto faz. Eu nunca tinha ouvido falar do outro oponente. Já tinha ouvido falar desse cara, mas nunca tinha ouvido falar do oponente que ele ia enfrentar. Fui direto ao cassino após deixá-lo e apostei no outro cara. Sabia que esse cara não venceria. Estava fora de forma, bêbado e chapado.
Achei que ele não perderia, mas levou uma surra e perdeu. Ganhei uma boa grana. Quanta distância ele estava da luta quando você o pegou? Tipo, faltando umas 3 semanas, uau, 3 semanas, e ele bebendo, fumando, sei lá. Parecia quase uma vitória garantida, porra. Uau. Então, se eu como motorista, segurança executiva, seja lá como quiser chamar, só ficando quieto, só ouvindo. O que você acha dos caras ricos? Tipo, ei, quer ganhar dinheiro? Muito fácil. Muito fácil. Então, provavelmente, você poderia ter contado pra algumas pessoas, você poderia ter contado pras pessoas, sabe? Eu poderia ter contado pra muita gente. A National Basketball Association é fascinante pelas apostas de proposição, onde você aposta, por exemplo, se um jogador fará 4 rebotes no jogo. Aí o cara entra e diz que a coxa está meio dolorida, não terrível, mas dói. Entra no quarto, pega 3 rebotes, diz tô fora e do nada o dinheiro aparece absurdamente. Mas o interessante desses sites de apostas é que, como são regulamentados, eles conseguem ver se está acontecendo alguma atividade irregular, então eles conseguem perceber. Ah, tem tipo 2.000 entrando nesse cara, pegando 3 rebotes, ou sabe, menos de 4 rebotes. Ele é um sexto homem, jogador de apoio, eles sinalizam isso para a liga. Muita gente pensa, vou ganhar dinheiro em algo maluco. Se for irregular, eles percebem e agora já sabem. Então, pra mim, eu fico pensando se isso não é até melhor. Tipo, será que isso não é um argumento a favor do jogo regulamentado? O problema é o jogo regulamentado. Recentemente falei sobre isso em um podcast, mas não lembro qual, e me perguntaram sobre o assunto. A questão é que quando você joga no cassino, tipo, vamos dizer, Caesars, eu não conheço FanDuel e essas coisas online, Rainbet e tal, isso é coisa mais nova. Mas os cassinos tradicionais, como Metro-Goldwyn-Mayer e Caesars, se não quiserem te pagar, simplesmente não pagam. Você pode entrar lá. Há muitos casos em que homens entram com bilhetes de 100 mil ou $500 mil e simplesmente negam por qualquer motivo. No rodapé do bilhete há uma observação. Não precisamos te pagar se não quisermos. E eles fazem isso comigo, então eu prefiro apostar com alguém que garanta que vai me pagar. Normalmente essa pessoa faz parte do crime organizado e não é regulamentada, mas quase sempre você recebe seu dinheiro. Eles têm mais chance de te pagar se for crime organizado, claro. Por quê? Você está apostando com a máfia agora? É uma situação delicada por causa do que acabou de acontecer. A máfia costuma organizar jogos seguros, escolhendo eventos que atraem público. Eles apostam, você aposta, perde e paga, ganha e recebe. No cassino, faz a aposta, mas não recebe o pagamento. Você fica tipo, ei, que porra é essa? Eu prefiro apostar com o crime organizado. Eles me dão chances melhores e eu sei que vão me pagar. Normalmente é assim que funciona. Se desprezarem os jogadores, ninguém vai querer jogar seus jogos. Acho que eles enfrentam problemas agora porque foi revelado que esses jogos da máfia foram manipulados. Esse é o escândalo da NBA e como veio à tona. Um desses jogadores, clientes ou jogador, como quiser chamar, um jogador de basquete ou apenas um jogador de apostas, ficou irritado por perder e afirmou que os jogos eram manipulados, que havia algo errado. Assim o governo se envolveu. Você acha isso ou sabe? Meio a meio, não posso afirmar com certeza, mas geralmente é assim. Ninguém vai realmente, né, em um jogo de cartas entre amigos, né, sabe? Você não vai a menos que sinta que foi passado pra trás. Tipo, ei, será que eu acabei de ser roubado aqui? E quem foi que me roubou? Membros do crime organizado vai pedir ajuda ao FBI? Tentam envolver grandes nomes da NBA agora. Não sei até que ponto você consegue provar isso. Por exemplo, você está no carro com um boxeador. Isso é uso de informação privilegiada? Na verdade, meio que não é, né? Eu diria que sim, mas informação privilegiada... Mas é interna. E você não pediu nem recebeu de ninguém por trás. Tive sorte, você viu essa pessoa como muitos outros viram naquela noite, certo? Tinha um cara no clube ao lado dizendo, uau... Muito verdade. Então é tipo sobre isso, muito verdade. Então é tipo, o quê? Como isso funciona? Como você pode provar? Tipo, esse cara fez algo errado? Acho que essa é realmente a pergunta, né? E você fez algo errado só por ver isso? Tipo, viu no Instagram, isso é você, entende? Não sei como você prova ou processa isso federalmente. Ou se agora é só assim, entende? Vai ser interessante ver onde isso vai dar, porque tem muitos jogadores de alto nível, de alto perfil envolvidos. Tem um treinador, sabe? Isso meio que coloca em xeque a integridade da liga. Quem diabos vai querer apostar ou assistir? Na minha cabeça, está tudo armado. Eu já pensava isso, já tinha na cabeça que estava tudo armado, toda essa besteira. Então, quero dizer, hoje em dia, se você tira a tua integridade do jogo, se você tira a tua integridade do esporte, quero dizer, o que sobra... E aí, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho porque eu tenho uma notícia incrível. Eu vou pegar a estrada, isso mesmo, minha primeira turnê como atração principal.
onde eu vou para toda a cidade que possivelmente me permitir ir até lá. Vou para Salt Lake City, Washington, Distrito de Colômbia e Charlotte em fevereiro. Os ingressos serão anunciados em breve. Compre os ingressos no Mark Agnon ao vivo e nos vemos lá. Vamos voltar ao show. É difícil, cara. Eu acabei de ler sobre o James Harden ter uma dessas apostas combinadas. E eram cerca de 40 pontos no jogo todo, tipo uma aposta de over-under. E aí ele fez tipo 40 pontos no primeiro tempo e depois não marcou nada no segundo tempo. Tipo, fala sério, cara. Se às vezes é tão na cara que não tem como não ver que é manipulado. Sabe o que eu quero dizer? Como você explica isso? Penso se com inteligência artificial vão identificar essas coisas ainda mais rápido. Claro, se esse jogador ao longo da carreira vai alcançar esse número de rebotes ou pontos no primeiro tempo do jogo com essa variação. E aí, nos últimos 3 jogos ficou tudo fora do normal e, além disso, nesses últimos 3 jogos teve uma grana absurda apostada nessas apostas de desempenho. E eu fico pensando se é assim que eles vão começar a monitorar isso e depois sinalizar. E aí, se você é a liga, qualquer um desses jogadores que fizer isso, não importa quem seja, tem que ser cortado. Essa vai ser difícil, porque aí entra a política. Por exemplo, suponha que você seja o LeBron James e eu seu primo. Faço uma aposta e o LeBron faz o que deveria. O que você vai fazer? Vai suspender o jogador mais bem pago? É tudo sobre isso, é tudo sobre o dinheiro, cara. Eles sabem que as apostas acontecem. Isso não é novo. Pete Rose nos anos 80, eu acredito, certo? Cara, fora do Hall da Fama por apostar, por fazer uma aposta e agora todo mundo está apostando. Quero dizer, as pessoas especulam sobre Jordan, o que, de novo, eu não sei. Mas as pessoas dizem tipo, Victoria é considerado apostador. Todos concordam, não há como negar. Dizem até que ele lembra John Gotti. Tipo, esses caras apostariam até em barata subindo na parede. Quem chegaria lá primeiro, sabe? Quero dizer, é isso mesmo. Apostador é apostador. Meu pai é um apostador, então eu entendo a mentalidade. Você me perguntou antes se eu era um apostador. Eu gosto de apostar, mas não sou um apostador. Acho que nem isso eu sou, mano. Fui numa mesinha de blackjack de $5, tinha 50 conto, e a cada mão eu ficava tipo, meu Deus, eu simplesmente não conseguia. Eu não consigo lidar com isso. Eu odeio. Você não gosta nem um pouco. Tipo, meu camarada, o Pedro tem uma piada muito engraçada. Pedro Ravelli é um comediante brilhante na cidade. Mas ele diz que não entende apostas. Porque é tipo, você paga, tipo, sente uma adrenalina quando ganha, e aí você paga dinheiro e nem sempre ganha. Ele diz que entende o alcoolismo porque já foi beberrão e não consegue se ver indo a um bar pedir cerveja. E aí 50% das vezes eles me dão um copo de cerveja vazio e falam, desculpa, cara, tipo, da próxima vez seja, eu tô de saco cheio disso. É assim que eu me sinto em relação ao jogo, tipo, eu simplesmente não entendo a emoção. Todo outro vício faz sentido, mas o jogo eu simplesmente não entendo. É a ação, a adrenalina, como qualquer coisa, só muda o que provoca isso. O que eu via com meu pai quando eu era mais novo, ele jogava sempre na loteria, mas às vezes nem conferia o bilhete. Eu perguntava, pai, não conferiu? E ele, sei que não ganhei. É, de certa forma, uma doença. Isso é tão engraçado. Eu não acho que esses caras mais jovens tenham isso. Não acho que eles sejam viciados em apostas, ainda. Acho que eles veem isso como uma virada, como uma oportunidade de ganhar, sabe? Com o tempo, como tudo na vida, você se envolve e acaba viciado. Acho que é isso que acontece. Porque, como você disse, quem pagaria por um copo de cerveja meio vazio em um bar? Quem faria isso? Por que apostar se você não sente nada? Você acha mesmo que vai ganhar algo? Você já sente que vai ganhar. Mesmo que não ganhe, você sente que vai ganhar. Então é meio que isso que você está buscando. Você sente que vai ganhar, você não está indo atrás da vitória, você está indo atrás disso, de sentir que vai ganhar. Esse é o jogo de aposta. Quão desonestos você acha que os cassinos são? Você acha que eles manipulam algum jogo? Acho que todos são 100% desonestos. Não vejo nenhum jogo legítimo no cassino. Pra ser honesto... Sabe como? Eles organizam as cartas de um jeito específico. Se você já viu isso, bom, primeiro, tanto faz quando. Então, eu já fui a cassinos e apostei por muito tempo. E isso também apareceu no escândalo da NBA. As máquinas de embaralhar eram manipuladas para dar cartas específicas a certos jogadores. Agora, quando começaram a aparecer antes do blackjack, eles costumavam usar o sapato. Você coloca aquilo, eles pedem pra cortar e o negócio desce. Tinha uma correntinha presa. Hoje em dia é tudo automático. Apertam um botão e a máquina embaralha. Quando vi isso, pensei, é como um computador. Tipo, como você sabe que tem 6 baralhos ali dentro? Como você sabe que não tem 10? Como você sabe que não tem 12? Como você sabe que não tem 2? Você nunca sabe quantos baralhos há ali. Podem falar que são 6, mas às vezes aparecem 8 ases na mesa, então não tem como saber. Você não sabe. É um computador, como garantir que ele não embaralha as cartas de um jeito específico?
Para manipular a sua jogada, te fazer apostar mais ou agir de certo jeito, é um computador. No final, eles só lançam agora a tecnologia de inteligência artificial, mas isso já existe há anos na indústria dos cassinos. Você nunca saberá os segredos deles, são muito reservados. O The National Basketball Association foi interessante pelos jogos de cartas, que são distintos das apostas nos jogos, coisas diferentes. Mas os óculos, você viu aquilo? Os Ray-Ban, viu? Não, você viu isso? Espera aí. Procure os óculos do jogo de cartas da NBA. É fascinante. Então, a história é que havia esses jogos de pôquer privados, internos, mãos altas, esse tipo de coisa. E eles traziam jogadores da NBA para serem tipo os juízes. Sabe o que eu quero dizer? Eles davam uma linha de crédito para eles, davam um dinheiro só para aparecerem e jogarem, e eles colocavam esses óculos que mostram as cartas pelo verso. As cartas estavam todas marcadas com tinta invisível, e quando colocavam os óculos, conseguiam ver quais cartas todo mundo estava segurando. E de repente você está jogando com esse jogador aleatório da NBA aqui. Deixa rolar um pouco. Então eles se levantam. Ah, qual é? Mas basicamente eles conseguem ver. Então você pode... Tem 5, você pode... Tem uma marca d'água, é. Quando coloca os óculos, você vê. Então, de repente, você está sentado com um jogador famoso da NBA e pensa, cara, estou numa mesa, estou jogando contra esse cara. Ele aposta alto, coloca grandes blinds e diz, vamos jogar. De repente ele começa a ganhar. Era assim nos jogos ilegais de pôquer. Traziam caras e diziam que iriam jogar, sem dar dinheiro adiantado. Se você sabe jogar cartas, use esses óculos e terá sucesso. O que ganhar? Você pode ficar, sem brincadeira. E eles traziam esses caras como, tipo, sabe, iscas pra fazer todo mundo também entrar e perder dinheiro feito louco. Essa é uma boa tática de isca e troca, sabe? Acho que ele tá favorecendo a casa, então ela tem vantagem. E todo mundo fica feliz. Loucura, né? Isso é crime organizado. No fim das contas, é uma forma de organizar. É isso que é um esquema. Renda garantida. Sabe o que eu quero dizer? É como se a cidade tivesse assumido muitos dos esquemas da máfia, mas o jogo ainda é definitivamente um dos esquemas deles. Com certeza. Antes de irmos, o que mais ocorre nos bastidores de Vegas que poucos percebem? Falamos, obviamente, sobre tráfico de pessoas, prostituição, jogo ilegal, tudo isso. Tem mais alguma coisa que você já viu ou presenciou que achou interessante? Os ricos são sempre intocáveis, os ricos são sempre intocáveis. E é assim mesmo, depois de ter dirigido para alguns clientes realmente exclusivos em alguns desses bairros. Alguns condomínios fechados em Vegas chegam a custar 300 mil por ano. Taxa de condomínio, 300 mil só por ela. Uau, obviamente eles têm campos de golfe magníficos e tudo mais, e as casas parecem verdadeiros hotéis. Mas nesse nível de poder você acaba meio imune a muita coisa, realmente não... Existem certos crimes ou certas coisas que simplesmente são ignoradas quando você tem esse tipo de dinheiro, e acho que isso acontece com pessoas ricas em todo lugar, mas você vê muito mais em Vegas, tipo a polícia focada em Vegas, Summerlin, Henderson, onde a maioria dos ricos mora. Segurança privada, ninguém realmente está sendo policiado. Nessas áreas, como dissemos, o tráfico de pessoas e afins é bem mais tranquilo que na Strip. Então você pode ter alguém como eu que leva 6 garotas jovens até uma mansão nas colinas para uma festa. Muitas vezes essas festas têm reputação de serem festas sexuais e festas sexuais da elite, de pessoas desse tipo. E é até aí que eu vou com isso. Mas, uau, sim, esse tipo de coisa liberada, tipo as paradas do Didi, esse tipo de coisa... Acho que dá pra dizer que até pessoas da alta elite que você nem imaginaria vão a esse tipo de festa. Já fui motorista deles, levando e trazendo, e você sabe o que está acontecendo. Não é bem como falei, sabe? Lembra? De olhos bem fechados. É como se todos esses ricos estivessem sem controle. Quem vai controlar eles? São a polícia? A elite? É assim mesmo, você pega alguém num hotel chique e eles pedem pra ir a tal lugar. Há 4 ou 5 pessoas no carro. Você reconhece 2 de imediato porque já os viu antes. Eles são famosos e vamos para uma casa. Ou eu reconheço alguém que já peguei antes, que eu sei que é uma prostituta conhecida, ou uma trabalhadora indo pra esse lugar. E aí eles estão chegando e tem uns 10 carros pretos do lado de fora, deixando as pessoas, todo mundo entrando, sabe? 11 horas, meia-noite. Podcasters famosos, uau. Uau, vamos lá. Eu não estava lá. Eu disse, faça isso. Ah, obrigado. Graças a Deus. Você entende o que quero dizer. Pessoas muito conhecidas vão a essas festas.
Às vezes não pode usar celular. Já fui segurança para algumas dessas pessoas, então precisava ficar atento. E eu vi certas coisas que eram tipo, sabe, os ricos fazem o que querem. Não tem ninguém para fiscalizá-los. Então tem certos crimes que podem acontecer na strip. Como você disse, prostituição, drogas, menores de idade. Isso, aquilo e o terceiro, quando ocorre a portas fechadas, ninguém denuncia. E se denunciar, ninguém faz nada. Escuta. Bem, Tony Hernandes, você é uma lenda. Obrigado por sempre compartilhar histórias conosco. Isso é ótimo, irmão. Isso é ótimo. Sinceramente, acho que você abriu meus olhos e os olhos de muita gente para como algumas dessas coisas acontecem por aí. Acho que as pessoas, pelo menos eu, veem assim. Tem crime, todo mundo leva algo. É meio que, sabe, meio que regulado, de certa forma. Há um lado sombrio que nem todos percebem. Poxa, cara, aquela garota que você pode achar que está na esquina. Ela não está lá porque quer, ela está lá porque talvez precise estar. Bem, Tony, até a próxima, irmão. Muito obrigado. Eu agradeço, irmão, agradeço mesmo. Me lembra qual é a ligação do seu canal com corrupção? Sim, pessoal, vamos conferir. Eu estou no YouTube, TikTok, agora em novembro, estamos em novembro. Agora eu acredito que é o 30º aniversário do filme Money Train. É um filme que voltou, lançado em 1995, trata de 2 policiais do trânsito contra o crime. Muitas ações deles também fiz na minha carreira. Vou resumir isso. Confira no meu canal Fire. E também confira os outros episódios que Tony e eu fizemos. Nós mergulhamos na sua história familiar com a conexão francesa e o crime organizado. E claro, sua experiência como policial de trânsito e dicas para segurança nos trens. Muito obrigado, irmão. Cara, vamos fazer isso de novo.